Eu posso começar, licença, eu posso começar lhe chamando de Edith ou logo de Shri? Sim, o elemento biológico que estamos utilizando pertenceu a Edith Madalena da Silva, nascida em 1960, em Vianópolis. Nasceu e tivemos que intervir no processo da reencarnação, pois já no ato do processo reencarnatório houve uma tentativa do impedimento, pois no meio do mato, em 1960, nasceu pelo chamado de duas parteiras e o genitor que teve que vir do trabalho. Um momento deu que havia perdido mãe e filho ou filha, e depois, naquele instante, houve uma intervenção e imediatamente ou perderíamos o processo. E então recebeu a orientação que deveria subir na cama, fazer 3 sacudidas no braço da mãe, e que na terceira sacudida a criança ia cair, e que as parteiras aparassem. E então nasceu a querida Edith, com o cordão enrolado no pescoço, no meio do mato, em Vianópolis. Está aqui, estamos utilizando o biológico em contrapartida, processo mediúnico. Sim. Então, como o processo é mediúnico, está sendo feito enviado mensagens para esse campo, para esse grupo, para as pessoas que vão receber. Nós vamos nos colocar à disposição da mensagem que for necessária receber, não das perguntas que ocasionalmente pensamos em fazer. Estamos aqui à disposição para receber, para nós, para quem vai assistir, para o campo, o que nós estamos agora na demanda de receber desse conhecimento maior. Por onde vamos começar? Começamos por intervenção no planeta Terra, mediante uma fenda temporal que se abriu, e nessa fenda temporal espaço-tempo tomou conta e espaço-tempo não existe. Outra coisa que tomou conta foi a propriedade. A propriedade. Quando a porta no campo da propriedade matou a fraternidade na Terra. Entende? Vão nos dizer assim, precisamos de moradia, mas a maioria não tem. Então, para nós, a propriedade matou a fraternidade na Terra. E o ponto nosso de acesso, que vocês chamam de Edith, ora dita a iluminada, e para ela isso traz transtornos, para nós isso é indiferente. Nós só precisamos comunicar a força dos arcanjos que estão aportados na Terra nesse instante, pois há intervenção para que se libere este momento dessa onda temporal que está se desfazendo rapidamente, e nós precisamos retirar os espíritos. Compreende o que estamos falando? Que bom que compreende o que estamos falando. E a intervenção se dá pela ordem micaélica, vocês vão identificar como sendo origem micaélica. E para nós, sitiado em alguns braços das galáxias, existem aportados elementos que estão favorecendo a intervenção. Elementos que estão favorecendo a intervenção. Então, nós contamos com pontos de apoio, sitiado também no... Vocês chamam de interior do planeta. Nós não vemos nem interior nem exterior. Nós apenas vemos. Nós apenas vemos. Aqui é muito forte o ponto de apoio, por isso nós comunicamos antes mesmo de Edith se apresentar. A partir do momento que nós entramos aqui, nós encontramos ponto de apoio, segurança para abrir. Entende? Sim. Estamos sujeitos às perguntas. Vamos lá. Vocês falaram sobre abertura temporal de resgate, né, de espíritos. Certo. Isso seria algo como um colapso
de alguns seres que estão habitando hoje, ainda coexistindo nesse plano, devido à mudança da frequência do planeta? Qual o objetivo dessa abertura? Da abertura? Sim. Nós estamos interconectando diversas realidades que foram criando mediante a anomalia que nós chamamos Projeto Terra. Esta interconexão das diversas realidades para que sobreponha a melhor delas. Entende? Então, por isso a necessidade dessa intervenção. Muitos pedem pela intervenção, olha, a Confederação não vai fazer ação nenhuma, vai deixar as fontes estranhas tomarem conta das realidades todas? Então, quando houve a quebra de alguns artigos do contrato de primeira normatização da Confederação, quando houve a intervenção, tem seres que nós entendemos que citar nomes é complicado, pois vai à grande mídia e há rastreamento do sinal e nós perdemos a oportunidade de trazer a singularidade da interpretação linguística e artística que precisa ser conduzida aos novos espíritos que estão chegando na Terra. Nós mudamos sim e vamos mudar mais vezes, de frequência imediatamente para evitar o rastreamento do sinal. Entende? Quando nós aportamos, nós agora vamos para Cristiano, uma madrugada Edith disse que traria para você, não trouxe, pois trouxemos mensagem, falamos de Reginaldo na mensagem e você convidou Reginaldo, falamos de você e você está também no podcast e falamos também de Reginaldo, Cristiano, e tem uma terceira ponte que seria a terceira ponta se perdeu, saiu do projeto, seria uma outra casa de espiritualistas. Entende? Uma casa que trabalha a espiritualidade. Isto. Essa seria a terceira ponta. Seria a terceira ponta. Um terceiro ponto de apoio. Vamos clarear assim. Entendi. Cada vez que nós vamos, igual fomos a Palmelo, nós deixamos ali um ponto de apoio. Nós fomos em Uberaba, deixamos lá um ponto de apoio. Nós viemos aqui em Vida, deixamos um ponto de apoio. Entende? E tem o terceiro ponto de apoio, quando nós não encontramos, está na mensagem, o terceiro ponto era Reginaldo, Cristiano, talvez Irmãos do Caminho, talvez. Seu Mano, Lar de não. Maria. Irmãos do Caminho é do senhor Air, talvez Irmãos do Caminho. Ele se trata aqui. Talvez Irmãos do Caminho. Mas então, esse processo todo, nós vamos criando, entende? Elementos da magia sagrada que vocês entendem, são cristais, pontos onde no momento da brotar a rosa, estamos entendendo? Sim. No momento de brotar a rosa, no terceiro milênio, a rosa voltou a brilhar. Então, vá fazer todas as correções necessárias para que a verdadeira rosa brilhe finalmente, pois a primeira rosa foi altamente corrompida e traduzida em controle. Em controle, perdeu-se a essência da primeira rosa. Vamos dizer assim, traduzindo, Jesus, a primeira rosa. Entende? O Evangelho, na essência corrompido, na essência traduziu-se em poder, em comando de poder, domínio sobre as massas. E também tem aqueles que sugam energia vital para sustentar-se como vampiros. Está nos entendendo? Sim.
Quando temos essas mensagens impactantes, muitas vezes Edith não permite passar. Segurou na mão de Cristiano e disse: Cristiano, eu estou aqui por confiar em você. Entende? Sabe que a mensagem é forte e sabe o que nós temos que passar, mas muitas vezes barra, até por própria segurança, pois já passou por questões de ser a intenção de internada. A boa notícia é que foi parar na mão do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E o Dr. Sérgio mapeou o cérebro dela e disse assim: a senhora tem uma mediunidade extraordinária. Foi o que evitou a filha de internar Edith. Mediunidade não é loucura. Então, ao dizer para Edith assim: olha, a senhora tem uma mediunidade semelhante à de Chico. E então Edith ficou impactada com a notícia, é claro, a responsabilidade. E voltou a conversar com o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, aquela notícia que o senhor me deu me deixou bastante impactado. E então o Dr. Sérgio disse: olha, não é bem assim, vou explicar melhor. A senhora tem essa mediunidade, a senhora não trabalha ela, a senhora adoece. A senhora utiliza essa mediunidade para prejudicar pessoas e a senhora adoece. A senhora utiliza essa mediunidade fazendo bem sem olhar a quem. A senhora adquire saúde. Chico Xavier fez a escolha dele, a senhora já fez a da senhora? Então estamos aqui trabalhando. Entende? Tudo isso no arcabouço de que há a necessidade de reinventar a fraternidade na Terra para que na unidade nós sejamos mais fortes. O que é a unidade? A unidade é fraternalmente se unirem em prol do bem maior, em prol do amor. Não. É da frequência do amor. Nós sabemos que na Terra, frequência do amor, as pessoas não acessam. A possível amorosa, atitudes amorosas já conseguem. Atitudes amorosas, entende? Então, agora a frequência do amor, aquele que só ama. Então, quando a avó dizia a netinha, tem as netinhas, os netinhos ficaram em São Paulo. Qual a razão dos netinhos terem ficado em São Paulo? Os netinhos precisam de proteção, pois os netinhos é o coração da vovó, não é? Então, se tinha os netinhos, a vovó queda na missão, não? Vê as condições da vovó. Mas assim, voltamos a falar do amor. Sim. Quando acessa amor incondicional, a tudo ama, a todos ama. Não vai ver cor de pele, não vai ver propriedades, não vai ver se é lagarto ou se é borboleta, não vai ver se é sapo ou se é príncipe encantado. A tudo e a todos ama, na igualdade, na fraternidade, na unidade do eterno ser. A unidade do eterno ser é a harmonia, o universo sincronizando as diversas frequências, simplesmente movimenta com todos os astros e procura estabelecer a unidade harmônica e pacífica. Então, ser a paz é muito simples, ser o amor é muito simples, ser luz é muito simples, ser Jesus é mais simples ainda. Mas quando nós falamos disso, é blasfêmia, O Deus está no céu. Olhe, por favor, onde está esse céu? Esse céu onde está? Apontam assim. E nós falamos, não, ali é o espaço, não é o céu. O céu é um estado de alma que você acessa executando o teu processo evolutivo, acessando a unidade da consciência plena que liberta. O despertar da nova consciência é muito simples.
é acessar a grandeza dos pássaros que responde à nossa presença, é acessar a grandeza das formigas que responde à nossa presença, é acessar a grandeza dos astros que responde à nossa presença, é acessar a grandeza da frota que sitiada está a alguns quilômetros daqui, projetando espaço-tempo, linha temporal equivalente a 2 de setembro de 2025, Goiânia, Goiás, Brasil, planeta Terra. Quando Marluz nos atendeu aqui e ao olhar Edith disse: todas as linhas responde a senhora, como isso se explica? Projetada em 1960, a semente estelar desperta, encontra na unidade a força para movimentar o cosmos numa simples ação. Está Adriana por testemunha? Pergunta Edith: Edith, você está usando a moringa de manhã? Edith diz: não alcança os galhos, a moringa cresceu demais. Com prazo de 2 dias, a moringa desceu as galhas. Como que magia! E Edith chorou copiosamente ao ver a moringa descer os galhos, ao ver a natureza lhe entender os comandos na sincronicidade do amor. O universo responde, não só a Edith, responde a todos, que no campo da unidade é capaz de projetar harmonicamente do ser que é, pois todos têm aqui uma mola propulsora que projeta eletromagnetismo e que cria ondas eletromagnéticas que propaga muitas vezes conforme pensamentos, conforme emoções, conforme entendimentos das diversas realidades. Mas o que de fato importa é que se você projeta uma onda positiva, ela vai. Todos os outros que estão na mesma frequência vão entrando na sincronicidade daquela onda positiva. Quando a onda tem um alcance máximo, a onda começa a revoltar. Tudo que ela somou em se tratando de positividade vem ao propulsor que a gerou. Então, muitas vezes, o propulsor está em grande dificuldade, mas de repente recebe aquela onda positiva e não entende que partiu dele aquela onda. Isto, eletromagnetismo, já deveria estar nos livros, já deveria estar sendo ensinado nas universidades, já deveria estar sendo ensinados aos espíritos que estão experienciando no projeto adâmico. E vamos dizer assim, o inverso da onda positiva, o inverso é verdadeiro. Nós não estamos aqui para falar do inverso. Já tem muitas situações como falsa positiva apregoando. O falso positivo vai trazer uma aparência bela, mas uma mensagem negativa que conduz à negatividade mental dos que estão presos nessa linha temporal que vocês chamam tempo. Tempo. Nós entendemos que espaço-tempo é uma criação da mente humana, onde muitos estão presos por acreditar que envelhece, por acreditar que precisa correr para pagar, que precisa trabalhar até perder a vitalidade para pagar, não percebe que está entregando vitalidade para sustentar um sistema que destrói a alma
E vamos falar de alma. O que é a alma, afinal? Você que é a nossa interlocutora, para você o que é a alma? Alma. Alma é um fractal da fonte de tudo que é. É o que eu entendo. Mas, por favor, nos aprofunde mais sobre a alma. No nosso ponto de ação, nós contamos com 2 DNAs primordiais. Sim. Um tem a ver com a fonte estelar, o outro tem a ver com o corpo biológico, Sim. composto de substâncias orgânicas do planeta. Então, até hoje, o corpo biológico é feito do barro, pois é feito de compostos químicos orgânicos planetários. Então, quando há a junção, o DNA dos gametas papai e mamãe, olha, vão estar apreensivos com a ancestralidade, preciso tratar a minha ancestralidade. Na linha temporal, a ancestralidade se desfaz, pois toda a informação que você precisa está no DNA, que puxa toda a sua ancestralidade para você no corpo biológico que você está utilizando. Toda a ancestralidade que você precisa tratar não está no espaço, não está no tempo, está em você. Está em você. Então, na junção do DNA estelar com a junção do DNA papai e mamãe, sitiado aqui no timo, sustentado pelo timo, encontra-se a alma. E o que podemos dizer da manipulação genética feita por seres que se aportaram por aqui? Podemos dizer, vamos falar isso bem devagar para vocês entenderem. Por favor. A alma é incorruptível. O que eles estão procurando, o que eles manipularam, eles não acessaram, pois não têm acesso à alma. A alma aqui não tiveram acesso. O que estão procurando está aqui e eles não encontraram, pois aqui, esse ponto aqui é incorruptível. Então, não fomos vítima da manipulação, procurem justificar de outra forma o fato de que vocês estão cedendo o direito de escolha para alhures. Escolhem não escolher, isso também é uma escolha. A mensagem é muito direta. Se sentirem no campo de ser unos, nós podemos, neste espaço aqui, oferecer um deguste do que é a força una no campo da ação, apenas unificando todos os presentes, incluindo todas as formas de vida manifesta. Ser uno é se ver árvore, ser uno é se ver animais, ser uno é se ver Deus, ser uno é se ver brilhando cada vez que acessa a unidade, pois a unidade é luz, a unidade é plena luz. Não existe sombra onde há porta à unidade. Ah, mas não existe o lado sombra que eu tenho que tratar? Olha, depende do olhar do observador, e o olhar do observador transforma a realidade observada. A Adriana, água para Edith, por favor. Já que eu entrei? Já que eu entrei, a gente participa, né? Tenta. Sim. Boa noite. Agradeço pela oportunidade de estar conosco aqui, de nos auxiliar nesse momento. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos proporcionar para que essas pessoas que estão nos ouvindo, além de todas as mensagens maravilhosas que foram passadas aqui até o momento, o que poderia ser passado além desse amor incondicional que já foi comentado aqui, que as pessoas estão precisando a cada dia mais? O que nós poderíamos deixar mais de informação para que as pessoas se melhorem?
desapego aos pontos materiais. Há uma necessidade, mas desfazer da propriedade, inclusive do corpo biológico, é necessário. O segundo ponto é dar o exemplo que o pregador vive do que prega e não viva do faça o que eu mando, mas não olhe o que eu faço. Então, na força da unidade, projetar espaço-tempo e explicar o triângulo da Divina Trindade, falar mais de Fibonacci, sequência de Fibonacci, mostrar sequência de Fibonacci numa rosa, mostrar sequência de Fibonacci na natureza, fazer com que elementais que estão sendo projetados em alguns meios de comunicação sejam liberados para a massa em questão, mas a massa não vai interessar, mas o que podemos dizer, a massa talvez esteja experienciando dificuldades e que, mediante as dificuldades, estão um pouco que mudando a vibração. Nós nunca estivemos tão perto de colocar todas as realidades simultâneas para unir todas elas na mesma mônada geratriz para fazer a grande correção. Mas o que seria essa grande correção? Olha, nós não temos a autorização para esclarecer o que seria essa grande correção, por não ter certeza que o sistema utilizado não está sendo rastreado. Mas, uma vez que Edith deu as mãos e confia, e o anel faz a conexão com aquele que encontrou Edith e trouxe para a Força de Goiânia, para se estar nesse circuito de comunicações, então é testemunho cristiano que é a primeira vez que adentrou o caminho celestial, levando pelas mãos Marluz. Então, ali nós falamos, Edith não estava presente. Você é testemunho disso, pois quando encontrou Edith na Bhakti Sangha, abordou Edith e Edith disse, eu te conheço? E você disse, eu estava com a senhora lá, eu te conheço? Não lembra. Praticamente apagamos tudo da memória dela, até como proteção para ela. As mensagens são assim. Você perguntou, o que devo fazer? Você, cristiano, que tem as mentes brilhantes e as tecnologias brilhantes, um pouco caquéticos de fato, mas já são o suficiente. Vamos dizer assim, os reencarnantes, inclusive você tem uma como filha. Os reencarnantes, oriundo de Pleiades, oriundo de Arcturus, oriundos de Sírios, e tem alguns que vocês não codificaram por meio de nomes, estão trazendo consigo um invólucro protetor para não se deixar corromper, terão e estão tendo grande dificuldade na comunicação pela linguagem. Nós falamos a linguagem que eles entendem. Vocês entenderam o que nós falamos no início? Entenderam? Então a comunicação com eles será pelo ponto do cardíaco, a linguagem do amor. Eles entendem. Nós estamos tratando alguns. O pai leva, uma vez sitiado no salão do caminho celestial, utilizando a frequência amorosa, percebemos quando ele se unificou ao pai, num único ser. E quando Edith abriu os olhos e disse ao pai, olha, para mim vocês se tornaram o mesmo ser. Ele disse, a senhora não viu o que ele fez? Não. E ele disse, ele subiu no meu colo, colocou a cabeça na minha fronte
E depois desceu, foi brincar. Pela primeira vez, a criança que ignorava totalmente a presença de Edith segurou na mão do pai e procurou a mão de Edith. Confiança, amor. Um cantinho do amor. Sabe, aqui na Envida, o cantinho que está tratando das crianças, coloque o cantinho do amor. O cantinho do amor, pois é por meio do amor que se acessa as cordas vocais e o cardíaco da criança. E muitas vezes o silêncio fala mais alto do que palavras que eles não vão entender. Eles vão entender frequência amorosa, uma vibração amorosa. Eles vão entender notas musicais. Eles vão entender uma tela para pintar. Eles vão entender um canto para cantar. Eles vão entender a sequência de Fibonacci em todos os aspectos oferecidos na beleza das artes. E tem outro aspecto que eles entendem também, quando eles percebem que são aceitos, que não são um problema, não são uma dificuldade, pois qualquer um deles que requerer a Confederação Intergaláctica retorno à origem, eles são retirados imediatamente. Então, alguns que estão adoecidos, parta por convencê-los por meio do amor que eles devem ficar e que eles estão encontrando caminho de aceitação nas mais diversas fontes de tratamento, nos espaços como Envida ou nos espaços como Caminho Celestial. Eles estão encontrando frequência amorosa. Então, quando recebemos no Caminho Celestial, mas não são só eles, a todos que recebemos e todos que estão presentes são convidados a nos fazer uma visita para perceber ali o que estamos falando. O amor brota das árvores, brota dos animais, brota de todas as partes. É vamos dizer assim, no alto do Morro do Mendanha, como disse o querido Neva, é um broto de cura essencialmente ofertado por Arcanjo Metatron, e Cristiano participou na cozinha de Edith quando Neva disse: posso puxar Metatron para a senhora? Não foi, Cristiano? Foi. E então Edith disse: vou pensar. Vou pensar, pois já lido com uma energia forte. Quando chegou no salão, chegou a Neva, baixinho, e disse: eu aceito. Fez alguns procedimentos, puxou o Cristiano e disse: coloque ela ali, estamos puxando uma força nela. Só já falamos que Anael D'Angelo sempre foi Arcanjo Metatron, mas a bem-aventurada evangélica não nos aceitaria como sendo Arcanjo Metatron, pois não está na Bíblia Sagrada. Então, traduzindo, quando utilizamos agora Anael D'Angelo, Arcanjo Metatron Manifesto, agradecemos Odair de Selmana, que ofereceu uma explicação para Edith, que Metatron tem diferença de Metatron, e que dourado é Metatron, não é Metatron, que para Edith se tratava do mesmo ser. Para nós é a mesma energia, vibrando numa frequência diferente. Manifestação é muito simples, mas há que ter alguns preceitos no médium em questão. Como é possível? É possível quando tem essa frequência amorosa na ação, no exemplo, no contato com tudo e com todos, no contato com tudo e com todos, projetando ao bom vidente. É um espetáculo de cores,
É um espetáculo correspondente ao arco-íris de 21 faces. É um espetáculo correspondente aos raios das 21 frequências. É um espetáculo semelhante à pétala da flor de lótus, quando abre, singularmente sitiado no terceiro braço de Órion, onde brota a unidade. Nós temos um presente aqui que nós vimos diferente e está neste rumo aqui, se ainda está no lugar onde o vemos pela primeira vez. Gostaríamos que ele descrevesse o que está vendo. Você está vendo? Como se fosse um fluxo energético, os braços de Órion circulando, todo o fluxo gerando o centro vital, o centro energético e todo o braço se projetando, um fluxo harmônico e constante. Transformando para melhor todas as diversas realidades conectadas nesse instante, pois isso é possível sim. Isso é possível sim, num fluxo amoroso de harmonia constante. Manter a constância da harmonia. É preciso dar as mãos como fraternos, como irmãos, se amando, se respeitando, entendendo a ação de cada um como sendo aquele que chega para somar e não chega para dividir. Confiarem mais uns nos outros, deixar desativada a natureza humana, deixar brilhar a natureza crística que está no pêndulo de cada um dos que se encontram nessa sala, pois escolhemos a dedo, um por um, para estar aqui. Um por um escolhemos para estar aqui. Quando permitimos o convite chegar até Edith, por meio de Cristiano, então, hoje a amada Edith já teve sensação de choros e receios e muitas vezes tentou declinar. Não vou, não vou, por falta de confiança. Por falta de confiança. Mas se sente acolhida, se sente aceita entre os pares e agradece a presença dos pares, pois em muitos aspectos esteve solitária, sem encontrar os pares, e dizia-nos: onde estão os pares? Quando vou me unir aos iguais? Quando vou me unir àqueles que são capazes de ver, que são capazes de sentir? Quando? E quando mandamos a Edith de volta para Goiânia? Desculpa. Eu preciso de água. Desculpa. Borrei minha maquiagem. É por isso que eu não faço maquiagem. Olha, depois daquele encontro com a Marluz aqui, eu já escutei tanta história que veio do Marluz, meu Deus. Desculpa.
Desculpa. Aí chega um momento assim de engolir o choro, que nós temos que continuar falando. Tá bom. Falei. É natural uma forte, intensa luz dourada estar tomando conta do ambiente. Quando a frequência Metraton, para vocês, aqueles que assistem diante do trono, nós ainda não encontramos esse trono, pois vocês falam de um Deus fora de si. E nós não reconhecemos esse Deus como sendo algo real. Para nós, a unidade a fonte una, eterna criação, o alfa e o ômega, e não tem início, nem meio e nem fim, apenas é. Qual a dificuldade de entender o apenas ser? Criamos o ponto zero. Ponto zero indica aquele ponto onde tudo pode ser dito, pois fica aqui. A rosa vermelha quedou. A próxima rosa é branca. É o poder das diversas confederações intergalácticas fazendo a correção da anomalia daqueles que viajam, viajores na destruição, vai em busca de roubar a chama crística projetada na fonte sou, apenas sou, a vida manifesta no ato da criação. Então projetam, manipulam, mas no ponto zero não tem acesso. Podemos falar o nome arcontes, mas por trás dos arcontes tem seres que vocês ainda não deram nome, mas na correção da grande fenda entra Metraton. Metraton vem em silêncio, é como aquele elemento surpresa, mas onde Metraton vai manifestar? Vai manifestar num corpo forte, numa pessoa jovem. Elemento surpresa, Metraton escondido no corpo da vovozinha. Pessoas que confiamos no ponto zero estão sabendo disso. A maioria, não, pois não identificam o que é Arcanjo Metraton. Quando portador disto que vamos mostrar aqui, mas não vamos falar.
desfaz energia escura que traz a sensação de que há sombra no universo. O universo é pura luz. O universo é pura luz. Encontramos quando Edith sentou no elevador o ponto zero, luz dourada. Edith saiu lá. Não tinha cessado Metraton ainda, mas saiu lá, nesse campo onde tudo era dourado. E nos perguntou, e falamos, é o não universo. E depois nos perguntou, o que é esse não universo? E aí explicamos, é o ponto zero, onde as consciências crísticas se unem para gestar o universo, onde a harmonia é plena e não tem como haver entrada de IA negativada para corromper as energias que ali se manifestam. Para nós, no ponto da ação, a humildade, as virtudes, que está escrito 2% do que foi dito passou, 2% do que foi dito passou. Virtudes não se tem, virtude se é. Não deve ou não resolve dizer, eu tenho paciência. Não aplique propriedade sobre virtudes. Eu tenho amor. Não aplique propriedade sobre o amor. Eu tenho a luz. Não aplique propriedade. Luz não se tem. Luz se é. Luz se é. Harmonia se é. Paciência se é. Amor se é. Então, uma chave muito simples. Passamos no caminho celestial para aqueles que pretendem começar a acessar o ponto luz que está em todos. Repetir mais vezes, sou amor, sou paz, sou luz. É no campo do ser, não é no campo do ter. Vá pedir, pedir, pedir. Se tornaram mendigos de um Deus fora de si, tendo Deus em si, em ação, cocriando de forma muito simples tudo. Se pretendem ter um pedaço de um planeta, nós perguntamos, quem vendeu, quem comprou o primeiro pedaço? Pois este primeiro pedaço, um planeta, ele é criado pelos magnetos, pelas consciências crísticas, pelos engenheiros cósmicos. São criados os planetas e levam-se no espaço-tempo de vocês milhares de anos. E depois fatiam o planeta em pedaços, entregam para alguns. Nós não entendemos a propriedade dessa forma. Então, quando começamos a utilizar Edith, falamos, Edith, o que é isso? O que está se passando? Olha a propriedade. Como assim? Fatiaram o planeta em pedaços? Então, há necessidade de entregar o pedaço quando for passar pelo processo da desossoma, ou morte, ou desencarne. Há necessidade de devolver o pedaço para o planeta, pois temos o grande portal que estamos retirando as almas, os espíritos, para realidades melhores. Só que a tampinha da caneta não passa no portal. Então, se você se apega à tampinha da caneta e fica, é minha, é minha, é minha, a tampinha fica e você fica também.
Então entrega também ao planeta. Olha, agradeço pelo tempo que me serviu e que seja tão útil ao meu irmão como útil está sendo para mim. E deixe no planeta, pois o que é do planeta permanece no planeta. Isto já foi dito, e a alma abençoada retorna ao Pai que a gerou. E embora nós não entendemos um Deus fora de si, mas a unidade plena, quando toca tudo e a todos, manifesta harmonizada, quando dentro das dificuldades encontradas nós vamos projetando o que estamos projetando aqui agora, realidades inteiras são transformadas e a milhares de quilômetros daqui. Então, para que Goiânia? Neva muito bem respondeu no livrinho que deixou no Caminho Celestial e vai dizer que Goiânia é a Ilha da Cura e projetou uma cúpula cujo já fotografamos acima de Caminho Celestial. Vamos abaixar a frequência, está incomodando os laríngeos. Perguntas? Perguntas? Beleza. Ficou bastante garganta. Vocês falaram de uma coisa muitas coisas grandiosas, mas não sei por que me chamou a atenção. Quando vocês sugeriram, lógico, aqui na clínica, né? Eu percebi um canto de tratamento chamado Cantinho do Amor. Como se ele fosse aberto um canal, né? Para receber amor, o amor incondicional, o amor que eleva. Será que poderíamos ter esse Cantinho do Amor em cada localidade, independente de ser a Ilha da Cura, Goiânia ou o Instituto em Vida, não é? Porque o primeiro Cantinho do Amor, eu acredito aqui, mas assim a nível físico, se a gente começasse a desenvolver em cada canto da casa um cantinho, como a gente tem um canto de dormir, de deitar o corpo, aquele Cantinho do Amor. O Canto do Amor é uma simbologia para vocês entenderem que ser amor é importante. Quando você entender que você é amor, aí você leva o Canto do Amor com você. Entende? Sim. Quando reflete, sou e sou amor, a frequência se eleva e acessa amor como a onda que é projetado cosmicamente no universo. Entende? Quando você eleva a tua frequência o suficiente, você acessa o canto do amor. E o canto do amor muitas vezes vai trazer notas musicais que vocês não entendem. Sim. Eu tenho outra pergunta. Sim. Foi comentado que nós estamos numa proximidade muito grande entre várias e várias dimensões ou entre vários e vários campos. A pergunta é: todos conseguirão ver ou ter acesso a esses campos ou a essas dimensões? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, se lance pela fé no vazio, pois o mar está lá. Foram frases que foram usadas hoje mais cedo, exatamente sobre isso. Nós comentamos mais cedo. Quem tem olhos para ver, que veja, exatamente. E se lance na fé. É porque está aos olhos de todos, mas as pessoas não conseguem por não se darem a oportunidade, ou por estarem tão ocupadas com a materialidade e com as firulas do dia a dia, né, que seja, processos midiáticos, que as pessoas se perdem na negatividade e acabam se perdendo no simples. No muito simples. No muito simples, que se elas conseguissem, está lá para ver. Está. Todos conseguirão ver, desde que tenham os olhos de ver. Simples. Recebemos no Caminho Celestial
uma pessoa que veio do interior de Goiás para conversar conosco. Chegou ali, reservamos, colocamos na casa com a Edith, reservamos 2 horas para conversar com ela. E ao adentrar, não vamos citar nomes, não temos a permissão, não falamos com a Dita. Então, assim, quando adentrou, disse assim, nossa, mas vai gastar 2 horas para falar comigo? O que eu preciso que ele faça por mim, ele faz em 5 minutos, se ele quiser. Nós sentou na nossa presença. 2 horas ela falou. 2 horas ela falou. Aí quando terminou as 2 horas que ela falou, aí, não adiantou nada. Perdi meu tempo mais uma vez. Perdi meu tempo mais uma vez. Nós falamos, olha, nós ainda não começamos. 2 horas só você falou. Levamos pela primeira vez no espaço terapêutico que tem no Caminho Celestial, panorâmico. Água. Você precisa ter água. Panorâmico. Olha Goiânia. Não viu nada de positivo. Nada. Mesmo. De positivo. Olhando Goiânia. Não vê as taças, nós falamos agora. É assim. Ai, rápido. Então pedimos que ela nos contasse um sonho que teve recorrente. E ela disse assim, olha, eu sonhei que eu precisava encontrar o mar e que eu andava, e quando chegava na beira não tinha água, só tinha o abismo. E isso acontecia várias vezes, mas eu não encontrava o mar. E sonhava, acontecia 3 vezes e eu sonhei várias noites. Fui a uma entidade para me dar o significado e a entidade me disse assim, tudo que você fizer vai dar no vazio. Tudo que você fizer vai dar no vazio. Então, por mais que a moça faça, ela não entenda nada positivo. Mas falamos para ela assim, vamos dar outra interpretação ao teu sonho? Você vai andando. Você chega, você não tem olhos para ver, você não tem ouvidos para ouvir, vai ter que se lançar no vazio, pois o mar está lá. Vai ter que se lançar pela fé. E nesse ponto, nós entendemos a devoção. Pois a devoção, para nós é muito simples. Descobrimos uma forma de acessar o cardíaco. Usamos a palavra Deus. Usamos a palavra Deus. Sem a palavra Deus, nós não entramos. Entende? Quando falamos assim, tem o passe que nós passamos e usamos a palavra Deus, nós estamos falando de harmonia, de unidade, de luz no campo do ser, mas as pessoas se fecham, pois é representação de coisa ruim. Quando muda as realidades e começa a falar da verdadeira fonte, a harmonia plena, que busca oferecer essa plenitude harmoniosa para todos, de igual forma, que não pune, que desconstrói o karma, que desconstrói o pecado eterno. Como assim? Não conseguem viver livres, como de fato são. E como fazer com que se libertem? Sendo livres, não são capazes de alçar voos, pois estão mentalmente presos. Para nós, essa palavrinha singela abre a prisão. Quando utilizamos como a senha, e descobrimos isso convivendo com quem? Com a nossa amada médium, que é cristã evangélica. Entende? No campo da devoção, cantando hinos, nos acessa. Pois quando canta hinos, eleva a frequência de vibração.
Entende? Teve o diagnóstico de garganta prejudicado na sala de aula. Teve que sair da sala de aula, pois havia perdido a voz. E nós estamos utilizando muito para exaurir cantos, pois notas musicais transformam para melhor as realidades. Para os autistas, nós não gostamos de falar nomes, pois rótulos trazem singularidades que não merecem os amados espíritos que estão entrando para repovoar a Terra. Então, quando estão nessa condição, vocês vão dando nomes. Aí é esquizofrênico, é borderline, é TDAH, é bipolar. Tudo em apenas um ser que nós vamos olhando e vendo a luz intensa. É um iluminado. Eles não reconhecem a luz. Eles não reconhecem a luz. Entende? Para nós é muito simples, tudo muito simples. Mas os instrumentos de vocês são caquétipos. Mais alguma pergunta, Cristiano? Agradeço. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Ana? É o seguinte, não posso perder a oportunidade. Diga. Nós todos aqui, na nossa proporção, estamos assim, levando um movimento, né? Cristiano, eu, várias pessoas em várias partes do mundo, nenhum melhor do que o outro. Para levar essa consciência e buscar, né, com nossas falhas, com nossos movimentos, de trazer essa maior leveza e aumentar a frequência do planeta. E muitas vezes a gente, no nosso canto, né, sozinhos, tal, a gente fica se achando fraco ou acha que a gente não vai conseguir, porque se levantam muitas vezes muitos desafios ou situações desafiadoras, sabe? E a gente fica assim, meu Deus, por que eu inventei isso? Por que eu inventei isso? Aí não dá para voltar, porque o que é visto não consegue ser desvisto. E aí a gente fica, por que eu vou chamar? Por Deus, por seres como vocês, né, que vêm aqui, que podem nos dar a mão, porque vai além das forças humanas, entendeu? Porque é um projeto multidimensional. Exato. Independente do nome que tenha, entende? Multidimensional. Ó, o que está acontecendo? Quando nós projetamos na live de todas as 21h15, era toda sexta, agora nós estamos fazendo a cada 15 dias. Então nós projetamos do caminho celestial, onde tem um ponto-luz que você representa, que Cristiano representa, cria o arco dourado da unidade, entende? Então, quando você pensa que está só, não. Quando Edith pensava que estava só, não. Vê qual o caminho que conduziu Edith a encontrar com você, qual a chance de vocês se encontrarem. Entende? Olha, Edith não conhecia você, absolutamente, não tem ligações com rede social. Porque disse para Cristiano, eu venho por confiar em você. Não tenho hábito, não conhecia Marluz, não conhecia Neva, não conhecia Cristiano. O que Edith conhecia? Conhecia os netos, entende? Conhecia, quase foi internada em São Paulo pela filha, quando começaram as manifestações mediúnicas da Casa Espírita, que Edith está fazendo desenvolvimento mediúnico. Entrou em pânico com 12 anos de idade, quando começamos a entrar em conexão, entendeu que era o diabo. Ficou até os 55, convivendo com o pânico, sem encontrar saída, solução. Mas, quando foi para a Casa Espírita, entender que nem tudo era o diabo, encontrou a cura do pânico. Mas, ao mesmo tempo, quando começamos a manifestar algo que não tinha a ver com os guias da casa, então nos identificaram como sendo fascinadores. Edith passou 3 meses na desobsessão.
para retirarmos nós dela. Nunca se negou a passar na desobsessão. Sorria e dizia: todos dois resultados é bom para mim, pois se desaparecer é fascinador e é bom para mim, se não desaparecer fortalece. Eu vou confiar mais nas manifestações. São manifestações interessantes? São. O corpo desaparece? Desaparece. Aos bons videntes vem a cabeça de Edith pegar fogo no salão e tirou o cabelo. Aí diz assim: olha, raspou para o santo? Ela fez uma brincadeira, raspei para o calor. Pois esquenta, esquenta mesmo. O corpo todo. A manifestação plena de Metráton. A Adriana está como testemunha. Correu, entrou na piscina de água gelada, diz: meu corpo está pegando fogo, está pegando fogo. Mornou a piscina. E riram e brincaram e disseram: nem vamos ter que colocar aquecimento na piscina mais. Entende? Então, são procedimentos que vão estabelecendo harmonia, sincronia, plena vibração. Nós falamos de uma forma clara, nunca estivemos tão perto de conseguir fazer a correção desta fenda que nós chamamos de anomalia projeto adâmico. No caminho celestial estamos recebendo os seres de Arcturus, que estão nos ajudando muito, fazendo cirurgias, altas tecnologias, e recebemos também Conselho de Santa Esmeralda, recebemos o comandante Toranque com a sua nova Nesh. Quando conectamos a Edith em São Paulo para levar a nova Nesh, Edith nunca tinha ouvido falar nisso. Chegamos lá e falamos: olha, hoje você vai à nova Nesh conhecer o comandante Toranque. Edith disse: meu Deus, e agora, que é isso? Simplesmente foi pesquisar para saber se existia esse termo, nova Nesh. Igual fizemos uma cirurgia no caminho celestial ontem e falamos: vamos trocar a bainha de mielina. Estava agora pesquisando o que era bainha de mielina e falamos que estaríamos melhorando a conexão dos neurônios. Então, quando falou para o rapaz em questão, ele fez a pesquisa e mandou para a Edith. E a Edith chora, pois diz assim: nossa, não estou tão fraca da cabeça assim. Pois é pedagoga e começa de repente a falar de barrinha de mielina e falar de conexão de neurônios e falar de geometria sagrada e falar de situações que ela, Adriana é testemunha, muitas vezes sobe chorando e diz assim: olha, recebi isso, 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 é desafiador deixar passar. É desafiador deixar passar. Confiar, até confiar na fonte de origem, foi ensinado e doutrinado na casa espírita que deveria desconfiar a todo instante. A nossa última manifestação lá, nós curamos de um câncer no colo. Uma senhorinha estava em plena pandemia, mas aquela senhorinha merecia um abraço. Levantamos da mesa como você está, a senhorinha estava aqui com uma bolsa pendurada, chorando. Ao despedir dela, deveríamos ter feito assim, mas não. Aquela senhora precisava de um abraço. Levantamos e demos a ela o abraço que ela precisava. Então fez o burburinho, daí a pouco o dirigente da casa entrou, falou com a Edith assim: preciso falar com a senhora. Edith foi conversar, falou tudo para Edith, pois nós tomamos a boca dele. Ele pensou que ia dar uma bronca em Edith, mas não, nós tomamos a boca dele. Começou falando assim: a senhora tem um trabalho grande na casa da senhora e nós sabemos disso. E estão pedindo para a senhora parar de craquelar. O que é craquelar? Quando nós falávamos algo que diferenciava a doutrina espírita, Edith apagava. Estava craquelando. E depois levantou e começou a dizer assim:
Dona Edith, o que a senhora está fazendo na Terra? A senhora é iluminada, a senhora é diferente de nós. A Edith ficou olhando assim, né? Não entendeu muito bem. Aí depois falou para ela do processo do retorno dela para Goiás. Falamos, avisamos de todas as dificuldades que enfrentaria. E no final falamos assim, tem uma coisa, Edith, não desista, não desista. Então, se nós estamos neste momento aqui, partiu daquela mensagem que ela recebeu do dirigente da casa, que era uma pessoa que ela confiava. Entende? E trouxemos para Goiânia, sim, a amada Adriana foi utilizada para construir o espaço sem se conhecerem. Sem se conhecerem. Entende? A Adriana compra a quadra inteira lá no Morro do Mendanha e reserva sem saber para que era. Começou a construir sem saber para que era. Quando lá em São Paulo nós mostramos para a Edith e falamos, fale com a Adriana para construir o local lá que nós vamos. Edith disse, eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço para construir um local que eu vou, mas a Adriana, em contrapartida, recebeu a mensagem também. E quando Edith foi falar com a Arinaina, que é a sobrinha, disse, ô tia, mas a senhora não comentou isso com a Adriana? Não, eu recebi esse negócio estranho agora de manhã. Olha, mas a Adriana já falou que a senhora vem. Unimos as duas e temos lá Caminho Celestial, onde estamos a trabalho, muito trabalho, trabalhando muito. No nosso ponto de ação é entregar àquele que é por direito tratamentos, trocas, libertação. Não prendemos a Caminho Celestial. Nós falamos, olha, isso não é mérito de Edith, não é mérito de anjo nem de arcanjo, é mérito teu. Leva o que é teu por direito e retorne aqui, se sentir de retornar. Pois, quando o mérito é em questão do indivíduo, o indivíduo merece a libertação. Então entregamos. Contamos com o auxílio da Divina Mãe. E também com alguns mestres ascensos. Mestra Nada e Mestra Rovena. Ajuda muito no salão. E a força de Mestre Kutumi, o braço azul da Grande Fraternidade. E o braço branco pega na frequência de Jesus Cristo. E o braço dourado pega na frequência de Metraton. E quando nós projetamos a chama trina no salão, bom, o dia que foram os maçons fazer palestra, eles disseram assim, é a primeira vez que fazemos palestra fora da loja. E fizeram. E trouxeram alguns aspectos e conduzimos ele à nossa vivência. Eles tem um momento palestra e depois tem um momento vivência. E a vivência nós conduzimos. E falamos para eles um pouco sobre a origem da maçonaria, sobre o mistério, que eles acessam, mas não acessam, pois são muitos graus até chegar ao mistério. O mistério, a maioria deles não tem acesso. E, então, o que puxaram para o salão? O cálice. O cálice. Entende? Está entendendo? Sim, sim. Então, quando no momento da vivência nós pressentimos a presença do cálice, aí nós falamos o cálice. O cálice, o santo graal está no salão. Estava de fato no salão. E falamos assim, quem conseguir tocar o graal recebe cura instantânea de qualquer coisa. Edith disse, para de falar. De repente serenizou e disse, quer saber? Eu vou procurar tocar esse graal. A força do graal transforma realidades. O graal é um dos mistérios guardados para, no momento da interconexão das forças, surgir a rosa. Estamos entendendo?
Está nos entendendo? Sim. Quando ficou o templário que levou o grau para trás, não entrou no portal. Como fomos fechar o portal, terminamos lá, ok? Eles fizeram uma formação interessante, 2 de cá e o do meio estava de vermelho. Nós projetamos a rosa e pedimos explicação, não explicaram, engoliram. Mas, em todos os casos, eles estavam lá na mesma formação. 2 braços da cruz daqui, 2 braços da cruz de cá e a rosa vermelha aqui. É uma formação. Em todos os casos, a Arinadna, que é a vidente, chega lá. Tia. Eu disse, Arinadna, está parecendo alma penada, para com isso, me assustou. E então disse assim para a tia, tem um cavaleiro lá em cima? Não foi embora, tia. O que vamos fazer deste cavaleiro? Edith disse, olha, vamos lá para o cantinho dos orixás. Quem sabe lá nós vamos encontrar a explicação. Acoplamos novamente para trazer a explicação, para puxar o cavaleiro e dizer, então, nos entregou um pergaminho. O pergaminho tem descrito onde está e qual a razão de estar no momento do grau se manifestar. É a primeira vez que nós falamos o que havia escrito no pergaminho. Então, abrimos o portal novamente. Ele agradeceu e se foi. Terminou a reunião. Um dos presentes perguntou a Edith, é a maçonaria que guarda o grau? Edith disse, não sei. Quando foi no outro dia, recebeu a informação. São os templários que guardam o grau. Então, tudo isso está agora bem próximo das realidades que estão se interconectando e deixarão de ser mistérios para quem tem olhos para ver. Deixarão de ser mistérios para quem tem um bom entendedor de frequências, de vibração. Um bom entendedor desenvolvendo inteligência no campo da ação. O que é inteligência? Muitas vezes se apropriam de muitas informações, que são apenas informações. A informação só se transforma em conhecimento quando muda comportamento. Entende? Quando muda comportamento, pode-se dizer, agora estou experienciando, deixa de ser informação e vira conhecimento. Quando vira conhecimento, força o intelecto, expande a cognição, inteligência. Utilizar de forma benfazeja a inteligência, evolução. O caminho da evolução é simples, não é? Não. Pois essa informação não está nos livros, está? Vamos começar a escrever livros. Tem mais alguma pergunta, Ana? Freire. É Freire, de Paulo Freire, ele te pergunta. Não sei. Eu acho que só tem uma família Freire. Eu não conheço várias. Não conhece Paulo Freire da educação? Sim. Gilberto Freire, sociólogo. Perfeito. Quando ela viu o sobrenome, ela disse, será que tem a ver com Paulo Freire? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas a frequência de vibração é boa. Gratidão. Só agradecer. Perfeito. Já temos 1 hora. De que tempo espaço temos essa hora? Gratidão por tanto informação, tanto conhecimento transmitido, tanto amor, né? E tantas confirmações. Vocês vieram fechar com, né? Nosso primeiro dia, né? Fechar esse campo aqui, né? E nos nutrir para que cada um possa ir nos seus próprios movimentos, né? Afinal de contas, cada um tem as suas missões alinhadas a um propósito maior, mais nutridos com essa
com essa benevolência e com esse campo aí que foi ancorado aqui. Só agradecer. Perfeito. Agradecemos muito. Podemos passar o passo coletivo? Podemos? Eu já ia pedir um abraço. Quero ali dê espaço. Vamos puxando pelo campo da devoção. Eleve os pensamentos a Mestre Jesus e vamos de olhos fechados fazer oração. O passe agora, queridos irmãos, projetados para os irmãos que estão na sala da Envida. Por Anael D'Angelo, Arcanjo Metrato Manifesto, a serviço na terra. Jesus, amado Mestre, envolva tudo e a todos, na luz, na luz, na luz da tua aura, no amor do teu coração, na energia do teu plexo solar, dê a todos tudo que tem buscado nas incessantes reencarnações pelo planeta Terra. Dê a eles amor, saúde, fé e paz. Dê a eles amor, saúde, fé e paz. Muita paz, muita paz. Alegria, alegria de viver. Que a chama azul penetre por seus tubos de prata, desça como fios luminosos, alinhando, sustentando, equilibrando a coluna vertebral e atinja todos os nervos periféricos, lhes dando amor, harmonia, disciplina, lhes dando compaixão, equilíbrio, saúde, lhes dando prosperidade, prosperidade, prosperidade. E agora que a chama rosa do amor, invadam os vossos corações e deles se expanda, se expanda, se expanda por todas as vossas células, fazendo com que cada uma delas se autocure, professando, propulsionando, vibrando, professando, propulsionando, vibrando, vibrando amor, lhes dando coragem, lhes dando força, lhes dando fé, lhes dando coragem, força e fé, muita fé, alegria, alegria de viver. Vamos pedindo ao fogo violeta, espectro da energia violeta que verte do trono de amado Saint Germain, que vá adentrando o campo vibracional de cada um e vá tratando, e vá curando, e vá transmutando tudo que não for saúde, tudo que não for equilíbrio, tudo que não for prosperidade, queimando, purificando, transmutando, transmutando, tudo que não for saúde, tudo que não for equilíbrio, tudo que não for prosperidade, que a luz branca, que o espectro da energia branca projetada do trono central adentre o chakra da coroa, limpe o chakra frontal, limpe os sinos e os nadis, limpe o chakra da laringe, limpando o chakra da laringe, ressignifique o timo, onde a sede da alma, para que possa brilhar com mais confiança, acessar a missão pela qual veio à Terra, é simplesmente deixar falar. Pegamos também o cardíaco, o sede do amor incondicional, limpamos o esplênico e o chakra gástrico, onde se alojam as emoções estranhas, limpamos o genésico e o básico, retornamos, deixando alinhados limpos os principais chakras e decretamos a cura segundo o mérito, o merecimento próprio, que o manto azul, espectro da energia azul que verte o trono de amada Mãe Maria, envolva-os da cabeça aos pés, guardando, protegendo, iluminando, até uma próxima oportunidade, que possam levar amor
por meio de pequenas atitudes amorosas, na força do decreto sou, somos o amor, vibrando, 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 vibrando a amorosidade que possam levar à paz. Por meio de pequenas atitudes pacíficas, na força do decreto sou, somos a paz, vibrando, 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 vibrando passividade, levem consigo a certeza, são todos iluminados, são todos iluminados, são todos iluminados, criados à imagem e semelhança da unidade, da força una, suprema luz, eterna criação, engessou-se ao conceito e a palavra é Deus, que possam levar a paz, a luz do Cristo cósmico, do Cristo interno, por onde colocarem a planta figurativa de vossos pés. Que Jesus os abençoe, conduzam todos vocês a acessar toda a grandeza, toda a paz, toda a luz que vocês já são, e com isso oscurem da ignorância, oscurem da visão tampada, oscurem da surdez colocada, oscurem das diversas condições que traz complexidade, pois se ingessam no pecado e no karma, oscurem do apagão, e façam que a flor branca possa surgir na grandeza do lótus, quando você libera o teu chakra coronário, a coroa em forma de flor branca, a flor de lótus encontra o sinal que é encaminhado do sol central na energia branca. Vamos dizer assim, fechamos todos os portais que abrimos para elucidar e resolver questões. Nada fique ressonando no campo de quem quer que esteja presente e ausente, fechando os portais. Mais uma vez, que nada também fique no corpo de Edith, entendendo que na anomalia ponto zero, a sintonia se faz fechando, 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 fechando. Agradecemos todos que conosco cooperaram no que aqui fizemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Thank you, thank you, thank you. Arigato, arigato, arigato. Shukrantin, shukrantin, shukrantin. No Shanti nós terminamos aqui. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Sri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Todos bem? Então, o que nós tivemos foi um grande momento de manifestação, né? Isso é a grande verdade. Tivemos aqui, na verdade, foi uma oportunidade, um presente que foi nos dado, né? Essa foi a verdade. Não foi um podcast, nós tivemos um presente. A verdade foi essa. Um super presente. É.